alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. Vamos aí ver o conteúdo da nossa aula. A nossa aula 37 tem por objeto de conhecimento o uso consciente de energia elétrica. E no detalhamento, tipos de usinas produtoras de energia elétrica, funcionamento de usinas hidroelétricas, eólicas, termoelétricas, solares e nucleares. Então, vamos para a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula apresentando imagens das usinas, que geram energia para nós. Então, nós temos aí a imagem de uma hidrelétrica, aqui placas solares que conseguem captar essa luz do sol e transformar em energia elétrica, um mercado que está crescendo muito. Outro tipo de alternativa, é energia eólica movida aí pelos ventos. Então, nós temos aí essa energia mecânica sendo transformada em energia elétrica, São os tipos de usinas que geram energia que nós vamos falar na nossa aula. Vamos começar aí com a nossa primeira cartela, onde nós temos a definição de usinas de eletricidade. Então, essas usinas são instalações industriais designadas para a geração de energia elétrica. Utilizam geradores que são capazes de converter a energia mecânica proveniente de alguma força motriz externa, O que seria essa força motriz externa? No caso da hidrelétrica, a força da água, A água vai fazer todo o movimento que vai gerar essa força, transformando essa energia mecânica em energia, em eletricidade, Então, na eólica, nós temos o vento sendo essa força motriz que vai fazer com que haja essa transformação da energia mecânica em eletricidade, certo? E como é que essas usinas elas funcionam, Então, nós temos aí na nossa cartela que os geradores presentes nas usinas elétricas são máquinas capazes de rotacionar em altas velocidades, tá? Então, é esse movimento em alta velocidade que esses geradores são capazes de fazer, que vai fazer com que a gente gere energia, haja a transformação da energia mecânica em eletricidade. Em seu interior, há grande ímãs e uma espira, um enrolamento de fios com grande número de voltas. Quando há movimento relativo entre o corpo magnético dos ímãs e a espira, ocorre o surgimento de uma corrente elétrica. Então, a partir do momento em que essa corrente elétrica ela é gerada, ela vai ser enviada para as redes elétricas que vão distribuir essa energia aí pela cidade, certo? E aí nós temos que o termo usinas elétricas abrange todos os tipos de usinas que produzem eletricidade, Então, nós temos usinas hidrelétricas, A gente sabe que o prefixo hidro está relacionado com água. Então, a força motriz aqui será a água, certo? Nós temos usinas termoelétricas, Vocês podem ver também em alguns lugares o termo termoelétricas, tá? E aqui nós temos a queima de combustíveis fósseis, Nós temos a queima de combustíveis fósseis, certo? E aqui, carvão, gás natural, são exemplos aí de combustíveis fósseis utilizados. Usinas solares, como o próprio nome já entrega, Nós temos aqui a energia solar, a luz solar sendo captada. Usinas eólicas, nós temos o vento sendo a força motriz para gerar eletricidade. E as usinas nucleares, nós temos a fissão do núcleo
dos átomos, ou seja, há uma separação, vamos corrigir aqui, há uma separação do núcleo que gera uma energia muito grande e isso vai fazer com que a gente consiga aí transformar essa energia e obter eletricidade. Certo? Então essas são as usinas elétricas e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as usinas elétricas presentes no Brasil, no nosso país. Certo? A usina hidrelétrica é de longe a mais popular, ou seja, é a que nós mais utilizamos. E por que a gente utiliza mais a hidrelétrica? Pelo simples fato da quantidade de rios disponíveis no nosso país. Então, a gente tem uma rede, né, de rios que nos permite construir essas hidroelétricas, que são as usinas, a nossa fonte de energia mais utilizada aqui, né? Então, voltando aí na nossa cartela, nós temos que as usinas hidrelétricas, elas são as mais utilizadas pelo enorme potencial hidráulico do país. Ou seja, nós temos uma grande quantidade de água, né, de rios que permitem aí a utilização desse tipo de usina. Em seguida, vem as usinas termoelétricas, né, cuja energia é promovida pela queima de gás natural ou carvão mineral, combustíveis fósseis, como eu falei para vocês. E temos também as usinas nucleares, que geram energia elétrica a partir do calor liberado pela fissão de átomos pesados, como o urânio, né? Então, nós temos aí usinas nucleares localizadas, né, no Rio de Janeiro, no nosso país, que geram energia a partir dessa divisão aí dos núcleos desses átomos, que geram energia a partir do calor que é liberado, certo? E aí, a composição da matriz elétrica do Brasil. O que quer dizer isso? Qual é o tipo de energia que a gente mais utiliza? Então, a matriz energética do Brasil, de acordo com os dados de 2020, da Empresa de Pesquisa Energética, é formada por, então, como eu falei para vocês, né, como eu já antecipei, a que nós mais utilizamos é as usinas hidrelétricas, né? Então, é a fonte hidráulica, é a água gerando, é a força da água gerando aí eletricidade, certo? Temos também a utilização de gás natural, né? Biomassa, solar e eólica, carvão e a nuclear, que está ali em último lugar, né? Então, essas são os tipos, né, que a gente utiliza para gerar energia, gerar eletricidade no nosso país, certo? E vamos continuar falando aí sobre as usinas hidrelétricas, né? Que é uma forma de produção de energia que funciona por meio da movimentação de turbinas pela força d'água, tá? Então, toda vez que a gente falar em hidrelétricas também pode ser mencionado dessa maneira, eu estou me referindo à movimentação da água, né? Então, normalmente, nós temos essas usinas instaladas em um local, né, onde a gente vai ter uma queda d'água para a gente ter aí essa movimentação para gerar essa energia, né? Como a gente pode observar aí na nossa cartela, o baixo custo de produção e o uso de uma fonte renovável, que no caso é a água, de energia, são as vantagens importantes das usinas hidrelétricas, né? Aí a implantação de uma usina hidrelétrica provoca grandes mudanças na paisagem natural e graves problemas ambientais, né, gente? Então, hoje a gente sabe as grandes consequências ambientais que essas grandes hidrelétricas existentes no nosso país causaram, né? A gente sabe que a sua instalação ela faz com que criem áreas de alagamento que destroem ambientes próximos,
né? Então, exemplo que nós temos na Amazônia, nós temos aí a hidrelétrica de Balbina, no estado do Amazonas, que tem consequências ambientais para uma grande área, né? E essas consequências são bastante estudadas. E é algo que conflita muito, porque a gente tem as usinas hidrelétricas como a principal fonte de eletricidade do país, né? Então, mais uma vez, é preciso rever alguns conceitos, né? Para que a gente não tenha tantos prejuízos assim no futuro, né? Então, a gente sabe que é uma fonte que utiliza água, que é renovável, ou seja, algo que a gente consegue repor. Então, é um custo barato, porém, tem as suas consequências principais aí, principalmente para o meio ambiente, tá? E qual é a maior usina hidrelétrica do nosso país, né? A maior usina hidrelétrica do nosso país hoje é a de Itaipu. Mas a Itaipu, gente, ela é tanto do Brasil quanto do Paraguai. Ela é binacional. Então, uma parte da Itaipu está dentro do Brasil e outra parte está no Paraguai. Se eu perguntar para vocês qual é a maior hidrelétrica totalmente brasileira, aí sim é a hidrelétrica de Belo Monte. Então, aí na foto vocês têm, na primeira foto, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, metade é do Brasil, metade é do Paraguai. E nós temos na outra foto a hidrelétrica de Belo Monte, que é 100% brasileira, certo? E para falar mais sobre como é que funciona esse tipo de usina, nós temos aí a participação do nosso professor de física, Marcos Kelvin. Eu sou o professor Marcos Kelvin e hoje eu vou lhe mostrar como é que funciona uma hidroelétrica. Vem comigo! Antes de te mostrar a hidroelétrica, eu tenho que te mostrar o princípio de funcionamento ou de geração de energia elétrica que está lá dentro da hidrelétrica, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, olha só, uma torneira que vai fazer cair uma água, que vai bater aí numa roda que tem um ímã preso a ela. Do lado desse ímã, nós temos aí algumas espiras. E esses pontinhos azuis são os elétrons. E lá em cima eu tenho uma lâmpada. Dá só uma olhada no que acontece quando eu ligo a água. Observem vocês que o ímã começa a se movimentar e os elétrons vão começar a se movimentar. Isso porque, pessoal, está variando o fluxo magnético. E a variação do fluxo magnético vai gerar uma corrente elétrica. Grava isso, tá, pessoal? Não precisa entender exatamente, mas ó, toda vez que eu tenho um ímã se movimentando perto de uma espira, gera corrente elétrica. E é exatamente esse o princípio de funcionamento da hidrelétrica. Agora, vamos para uma hidrelétrica de verdade? Nós agora estamos aqui na represa de Hoover, nos Estados Unidos. Essa represa tem aqui uma hidrelétrica associada a ela. Lembrem vocês que uma hidroelétrica é um local onde nós transformamos energia hidráulica da água em energia elétrica. Nessa hidrelétrica, nós aproveitamos a energia armazenada da água. Observem vocês que nós temos aí uma grande parede, causando aí uma barreira, uma barragem nessa água. E essa água que vai ficar acumulada lá em cima vai ter uma energia que nós chamamos de energia potencial gravitacional, que vai ser convertida em energia cinética. Vamos ver como é que essa transformação de energia acontece lá dentro da barragem? Dá só uma olhada comigo, olha só. Lá dentro da barragem, então, nós temos aí a água acumulada lá em cima, que vão passar por esses tubos e vão ter aí uma energia cinética por conta da queda dessa água. Essa água, ao cair, vai movimentar a turbina, que vai gerar uma energia elétrica, exatamente igual como nós aprendemos lá no gerador. Uma turbina vai começar a se movimentar, movimentando um ímã que está perto a um circuito, a uma bobina. E essa bobina vai gerar corrente elétrica. E uma coisa interessante é que essa corrente elétrica ela é alternada. Uma hora num sentido, outra hora em outro sentido. É o que vocês podem ver aí nessas linhas vermelhas. Legal, né, pessoal? E é assim que a hidrelétrica funciona e é assim que nós transformamos a energia acumulada da água em energia elétrica para suas casas. Bom, pessoal,
Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! Muito bem, então vocês puderam aí ver a excelente participação do nosso professor Marcos Kelvin, que explicou muito bem como é que funciona internamente, né, internamente da usina hidrelétrica, certo? Então falamos aí desta usina que é movida pela força da água, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas ou termoelétricas produzem energia elétrica por meio do aquecimento da água e consequente movimentação de pás dos geradores em caldeiras, onde se queimam produtos altamente combustíveis, como carvão mineral, madeira, gás natural, óleo diesel e outros. E para que vocês entendam melhor como é que funciona, né, internamente esse tipo de usina, eu trouxe aqui essa imagem, tá? Que a gente consegue entender melhor. Então, tudo começa com a queima aqui, ó, do carvão, petróleo ou gás natural, né, desses combustíveis fósseis. Essa queima, ela vai aquecer essa parte da usina que é chamada de caldeira e vai aquecer essa água. Ó, nós temos aqui a água representada, né, por H2O, que a gente não consegue fazer. Pronto. Essa água, ela é aquecida. No que ela é aquecida, ela vai virar vapor. E aí, quando essa água vira vapor dentro dessa caldeira, esse vapor, ele vai para essa turbina, né? E vai fazer girar essa turbina. E é essa turbina que vai fazer acionar esse gerador elétrico. Dentro desse gerador elétrico, nós temos a transformação da energia cinética em eletricidade, que será produzida e distribuída por essas redes, né? Até chegar nas nossas casas. Como é que o ciclo ele vai retornar? Como é que vai voltar ao início? Com o resfriamento da água, né? Que vai voltar ao resfriamento da água. Então, nós temos aqui o resfriamento da água, que vai voltar para a caldeira. E aí, com a queima de mais combustíveis fósseis, tudo vai ocorrer normalmente. Lembrando que, olha, para o meio ambiente, né? Nós temos aqui uma consequência ruim, porque se eu queimo combustíveis fósseis, eu libero o quê? Os gases, né? Que são consequência dessa queima. Então, nós temos aí gases do efeito estufa sendo liberados para a atmosfera nesse tipo de usina, que são as usinas termoelétricas, certo? E no Brasil, né? O que nós temos de usina termoelétricas? Então, atualmente, a maior termoelétrica brasileira é a usina termoelétrica Porto de Sergipe 1, que fica no litoral sergipano, que está localizado aí na região nordeste do nosso país. Então, aí nós temos a imagem dessa usina, que é chamada Porto de Sergipe, né? Que é a maior termoelétrica que nós temos. Movida a gás natural, né, seguindo os padrões das termoelétricas brasileiras que utilizam, além dessa fonte, derivados de petróleo como óleo e diesel também são utilizados para serem queimados e gerarem calor, como a gente viu ali na nossa imagem, certo? Vimos aí as usinas termoelétricas e agora vamos falar um pouquinho sobre as usinas nucleares, né? A usina nuclear utiliza a energia que é produzida pela fissão dos átomos de urânio para aquecer grandes massas de água e mover turbinas dos geradores. Ou seja, essa fissão que ocorre nos átomos, gente, gera uma energia muito grande, gera um calor muito grande. E esse calor ele vai aquecer a água
E aí nós temos a movimentação das turbinas dos geradores, assim como nas usinas termoelétricas, né? É uma estratégia bem parecida com as usinas termoelétricas, sendo que a diferença é de onde que a energia veio, né? Nas termoelétricas nós temos aí a queima dos combustíveis fósseis, né? Como nós vimos, normalmente gás natural, mas também pode ser utilizado carvão, né? Petróleo, entre outros. Já nas usinas nucleares, nós temos aí essa fissão, essa divisão dos átomos que gera aí esse calor para fazer toda a movimentação e gerar no final a transformação, né, da energia cinética em eletricidade, e aí dessa maneira nós temos eletricidade produzida, certo? Voltando aí com as nossas usinas nucleares, nós temos que as grandes chaminés são características, né, dessas usinas, desse tipo de usina, né, porque essas chaminés fazem parte do seu sistema de resfriamento. E aí, gente, nós temos algo positivo nesse tipo de usina, que é a não emissão de poluentes, né? Então, por conta dessas grandes chaminés, nós não temos esses poluentes sendo emitidos, certo? E no Brasil, o que nós temos, né, de usinas nucleares? Então, numa cidade do estado do Rio de Janeiro, chamada Angra dos Reis, nós temos as usinas nucleares que são chamadas de Angra 1 e 2, que operam aí em plena capacidade. Existe ainda uma usina 3, né, que será chamada de Angra 3, que ainda está em construção, mas espera-se que ela se torne operante ainda nesta década, né? Então, as usinas nucleares utilizadas no Brasil, elas estão aí localizadas no estado do Rio de Janeiro, certo? Então, pessoal, até aqui na nossa aula nós já vimos as usinas hidroelétricas, né? Vimos as usinas termoelétricas, vimos as usinas nucleares e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as usinas eólicas, né? As usinas eólicas vai nos fornecer energia eólica, né? E essa energia é produzida pela força dos ventos em um processo de conversão de energia cinética, né? Lembrando que energia cinética é toda aquela que está relacionada com o movimento. Então, nós temos aí a conversão da energia cinética proveniente do movimento em eletricidade. Então, o movimento que o vento faz, né, nessas turbinas, nessas grandes turbinas que a gente enxerga aí na foto, é que vai gerar eletricidade. E isso é possível de ser feito por meio de turbinas eólicas ou aerogeradores que se assemelham aos moinhos de ventos e formam os parques eólicos, né? Então, aí na imagem, vocês estão vendo um exemplo de um parque eólico. Mas eu também trouxe aqui, ó, um vídeo para vocês do que seria um parque eólico com várias turbinas eólicas desse tipo, gerando eletricidade a partir da movimentação dos ventos, né? Então, nós temos essas turbinas que são instaladas nesses lugares onde tem bastante vento, então isso é importante saber, né? Então, no nosso país, a região nordeste do Brasil é uma região que tem bastante vento, então as nossas usinas eólicas, elas estão, nossa energia eólica está ali, né? Em regiões onde temos bastante vento. Então, esse vento movimenta essas turbinas e essas turbinas transformam energia cinética em eletricidade. E aí, essa eletricidade, ó, ela é encaminhada, é distribuída para as cidades, né, para as indústrias, para os locais mais próximos
essa energia gerada, essa eletricidade gerada a partir do vento, vai chegar, ó, nas cidades, certo? Então, aí falamos um pouquinho sobre a energia movida aí pelo vento, que é a energia eólica. E agora nós vamos falar sobre a energia solar, né? Então, as usinas solares são estações de geração de energia elétrica que captam a energia proveniente das radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol. O Sol produz uma grande quantidade de energia em forma de luz e calor. Uma pequena parte dessa energia pode ser utilizada para produzir energia elétrica de forma limpa e sustentável. E aí, gente, a energia solar, né, principalmente com a utilização dessas placas solares que você observa aí na imagem, é um tipo de energia que está em grande expansão. Ou seja, algum tempo atrás, poucas indústrias, poucas casas residenciais tinham esses tipos de placas, né, que têm essa capacidade de absorver essa energia das radiações solares e transformar em eletricidade. Era algo muito caro e por isso era pouco viável, certo? Sendo que aí, com o passar dos anos, se tornou algo mais viável, onde as pessoas conseguem colocar nas suas casas hoje. Ainda é caro, mas as pessoas justificam a utilização dessas placas solares com a redução da conta de luz. Então, é algo que você vai pagar caro no momento para comprar essas placas, instalar essas placas, mas depois, por conta da baixa que você terá na conta de luz, vai ser compensatório, certo? Então, essas placas solares, hoje em dia, a gente já consegue observar bastante dentro da cidade, né? E aí, são essas células fotovoltaicas, né? Quando a gente fala em placa solar, né? Então, essas células fotovoltaicas são dispositivos eletrônicos capazes de converter a luz em energia elétrica por meio de um fenômeno chamado de efeito fotoelétrico. Esse fenômeno foi descoberto pelo físico alemão muito conhecido, que é o Albert Einstein, em 1905, e lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1922. E para entender aí como é que funciona, nós temos aí essa imagem, né, explicando a capacidade que essas placas solares têm de captar essa energia do Sol e transformá-la em eletricidade e distribuir essa eletricidade aí pelas redes, certo? Temos ainda as usinas termossolares, né? Além da captação da energia solar por meio de placas solares, existem também as usinas termossolares. Essas usinas redirecionam a radiação solar por meio de espelhos côncavos apontados para uma torre, que por sua vez armazena uma grande quantidade de água, geralmente misturada com sal, né? Então, essas usinas termossolares faz com que, né, essa mistura aí, nós temos aí a grande temperatura e as altas pressões de vapor atingidas, né, são usadas para mover grandes quantidades de turbinas. Então, mais uma vez, com esse movimento dessas turbinas, nós temos aí a energia cinética sendo transformada em eletricidade, certo? Essa foi a nossa aula.